E aí, gente, muito obrigada por você estar aqui comigo mais uma vez. E vamos começar. Nosso assuntinho de hoje é um assunto das minhas rodas de conversa. Eu pensei em trazer aqui, eu realmente acho que faz muito sentido para eu não só criar conexão com vocês, mas também para vocês se conectarem com coisas do dia a dia. Então, quer seja, os nossos assuntos são para você se conectar com seus valores como pessoa, para você tentar, talvez, aplicar algo para sua carreira. E hoje é literalmente sobre as relações humanas. E eu trouxe isso aqui porque eu sou uma pessoa que eu gosto de trazer esses questionamentos e debates para as mesas de conversa, sabe? E esse é um que todos os meus amigos, se você me conhece, se você me vê pessoalmente, assim, ou até online, mas mais presencialmente, esse é um assunto que tem vindo muito. Eu sempre falo sobre a dificuldade de fazer amigos quando nos tornamos adultos. Essa é uma experiência pessoal, mas é engraçado porque quando eu trago isso pra mesa, todo mundo concorda e fala, caramba, é mesmo? Então a gente começa a somar um pouquinho disso e eu quero trazer um pouquinho, é claro, do que a psicologia fala sobre isso, mas muito mais também sobre experiências pessoais e pontos de vista e de observação mesmo do que está acontecendo. Se você se identifica, me conta, mas se não, eu quero que você olhe isso para tentar entender um pouquinho como você se relaciona, como estão as suas relações e se tem algo talvez que você possa, é claro, tirar proveito aí para sua vida. Mas eu brinco que realmente parece que na vida adulta, assim, a gente tem muito mais barreiras, né, para criar amigos. E eu não tô falando aqui, e eu sei que todo mundo vai pensar isso porque eu também tenho isso. Porque os amigos da infância não tem nada como esses amigos, que a gente pode ficar um ano sem se falar e quando fala tá tudo bem. Lindo, ótimo, eu concordo, eu acho que isso é muito da essência, assim, do que é uma amizade verdadeira, que ultrapassa o tempo, ultrapassa a distância, eu acho isso lindo. Mas no fim das contas, a gente tá o tempo todo se reinventando, né? A gente tá o tempo todo frequentando novos círculos, novos lugares, novos empregos, conhecendo novas pessoas. E às vezes eu me pergunto se todo mundo acha ou se todo mundo está buscando relações, por que é que nos parece tão difícil, então, criarmos laços que sejam fortes, que sejam duradouros? Se a gente pensar um pouquinho, né, na percepção da psicologia, é importante ter amigos? Ou, assim, é essencial? A gente precisa mesmo de pessoas? E sim, nós precisamos. Até se a gente pensar naquela piramidezinha que eu aposto que você já ouviu quem é Maslow, já ouviu isso em algum lugar, aquela tal da pirâmide das necessidades essenciais. Basicamente, eu já falei sobre isso aqui antes, mas só para trazer uma breve pincelada, é basicamente uma estrutura das coisas, dos steps, assim, dos passos que a gente precisa para ir realizando, para ir cumprindo, dando cheque mesmo, para a gente conseguir passar para um próximo nível até chegarmos àquilo que Maslow, né, esse autor, eu vou chamar assim, da psicologia, definiu como autorrealização. Então, para a gente conseguir alcançar essa realização plena, essa sensação de plenitude, completarmos, né, aquilo que a gente chama de realização, a gente precisa passar por alguns estágios. E ali ele fala sobre as necessidades básicas, não vou passar por todas delas, mas existe ali uma necessidade de pertencimento, que é basicamente você viver em comunidade, criar a sua comunidade, criar os seus amigos, criar os seus vínculos. Isso realmente é importante para que a gente se sinta pleno, feliz e realizado. E aí você pode me dizer, Cris, eu não preciso de pessoas. Ou, porque eu gosto de estar sozinho, porque eu prefiro estar sozinho. Ótimo. Eu acho que a gente também precisa, né, separar aqui algumas abas para a gente pensar um pouquinho. Se você me dizer, Cris, eu gosto de estar sozinho. É um momento, mas você não é uma ilha. Em algum momento você precisa de pessoas, de comunidade. Claro que existem pessoas que são mais extrovertidas, que gostam, que se energizam mais em estar perto de pessoas. Talvez essas pessoas procurem com mais afinco e estejam mais envolvidas socialmente do que talvez o introvertido. Mas mesmo o introvertido, ele tem o seu grupo. Talvez a gente fale aqui em questão de quantidade, de momentos, ou até de como esses grupos se apresentam assim, né, no dia a dia. Mas todo mundo é inegável que a gente precisa de pessoas. E se a gente precisa de pessoas, o que é que está acontecendo? A gente está perdendo a habilidade, não só de fazer amigos, mas também de manter esses amigos, de nos conectarmos verdadeiramente com as pessoas. E honestamente isso me assusta um pouco, porque faz parte de quem a gente é, faz parte da nossa natureza, das nossas necessidades, como eu acabei de falar aqui. Tem um documentário que eu gosto muito na Netflix,
Eu acredito que eu já falei sobre ele aqui. Se não, inclusive, eu vou falar. Vou procurar se eu já falei sobre isso antes. Que é sobre as Blue Zones. Talvez você tenha visto. Honestamente, eu não sei se em português eles deixaram esse nome, mas alguma coisa sobre longevidade. São as 8 regiões do mundo que as pessoas são centenárias, né? Então as pessoas vivem mais de 100 anos e com qualidade. E esse pesquisador, ele vai para esses lugares e tenta entender se existe algo em comum desses grupos. Não vou falar muito sobre o documentário, porque talvez eu faça então um episódio sobre isso, mas uma coisa interessante assim que ele identificou que em todos esses 8 grupos, alguns fatores, obviamente, eles se coincidem. E um deles, que é o que nós estamos falando aqui hoje, é sobre o senso de comunidade. Ou seja, a psicologia falou isso lá atrás e a gente está vendo isso de várias formas sendo provadas que para a gente viver mais, melhor, mais feliz, com mais realização, nós precisamos de pessoas. E eu tenho algumas teorias, assim, algumas coisas meio observacionais. Por quê? O que está acontecendo, né? Eu não vou aqui ficar só metendo pau nas redes sociais, achando que celular e computador e a tecnologia veio para destruir as relações humanas, mas a gente também precisa, claro, colocar isso na equação, né? O quanto todos esses fatores começaram a afastar a gente um pouco mais das pessoas, somado a outros fatores. Somado à rotina, somado às nossas necessidades. Eu acho que a nossa geração, eu falo muito aqui para essa galera como eu, dos 30 e poucos anos, né? A gente realmente vem num momento onde a carreira é extremamente importante, onde a gente, erroneamente talvez, a gente ainda vai ver os resultados, a gente colocou muito da carreira na frente de muitas outras coisas. A gente também criou, assim, um certo... Eu vejo isso, um receio, assim, de incomodar, ou de que a gente precisa muito ser autossuficiente, que a gente precisa se provar e a gente precisa conseguir coisas. E muitas vezes isso é a coisa do conseguir sozinho também, né? Ou de que primeiro a gente quer ter todas essas janelinhas de cheque. Então, eu já consegui meu emprego, eu consegui minha casa, meu carro, agora eu vou me dedicar pra minha vida pessoal de alguma forma. E aí, com isso, as nossas relações, elas vão ficando em segundo plano. E eu realmente acho que fazer amigos, ou manter amigos, é uma tarefa árdua, sabe? Então, eu fico pensando assim que talvez isso é grande parte do porquê a gente começou a se afastar, reduzir esses vínculos, porque não tá na nossa lista de prioridades. Isso é triste, sabe? De verdade, assim, eu penso o quanto a gente tá perdendo em não priorizarmos as relações humanas e não entendermos que isso também faz parte da equação para a gente ter uma vida mais feliz e uma vida mais realizada. E o porquê que eu acho que na vida adulta, né, essa mudança é mais significativa? Se a gente pensar lá quando a gente é criança ou quando a gente é talvez mais jovem, adolescente, mas eu vou focar aqui na criança, né? Você já viu uma criança fazendo amizade? É lindo de ver, né? É simplesmente joguei uma bola ali, quer brincar comigo? Quero, vamos, e somos amigos. Não existe toda uma testagem se essa pessoa se encaixa no meu padrão de vida, se essa pessoa está alinhada. É uma coisa muito natural, muito espontânea. Talvez também porque o objetivo principal ali da criança seja se divertir, né? Então é fácil encontrar outras pessoas que querem se divertir e criar grupos e tudo mais. Na vida adulta, isso muda de forma. E eu entendo que faz parte, talvez seja necessário mudar de forma, né? A gente começa a ser um pouquinho mais seletivo. A gente começa a tentar encaixar várias coisas dentro dessa equação. Essa pessoa tem o mesmo estilo de vida que eu, essa pessoa está na mesma fase do que eu, essa pessoa tem os mesmos interesses. E eu fico pensando, será que a gente devia... realmente, será que nós estamos usando o filtro de seleção certo? E eu digo isso até pra gente entender que talvez os vínculos, eles precisem mudar de forma. Essas relações, elas vão se adaptando, mas ao mesmo tempo eu também vejo que a gente se tornou uma pessoa super criteriosa, assim, no sentido de só vai ser meu amigo se encaixar em todos esses aspectos. E a gente pode ter amigos e pessoas para diferentes situações, em diferentes prateleiras, assim, se é que é justo de trazer dessa forma. Talvez você já tenha vivenciado isso, e eu já vivenciei isso, onde eu encontrei pessoas que eu me identifiquei muito, que eu gostei muito, que eu adoraria que aquela pessoa fizesse parte, assim, da minha rotina, de todas as minhas vivências. Era alguém que eu gostaria muito que tivesse mais próximo.
mas por várias razões, talvez essa pessoa não estava na mesma vibe, no mesmo momento, as prioridades dessa pessoa eram outras, ela não podia se doar da mesma forma que eu naquele momento para aquela amizade, e a gente não conseguiu formar esse tipo de vínculo, né, de ser a pessoa que ia estar comigo todos os dias, que a gente ia se encontrar toda semana, num meio de semana, só para sair, tomar um café. Mas isso não desconfigura o carinho por aquela pessoa ou que ela se encaixa em alguma dessas prateleiras. Que essa pessoa pode fazer parte da minha vida, mas também nesse formato onde é possível adaptar para essa realidade, para o momento que a gente está. A gente tentar chegar num meio termo. Mas eu vejo que às vezes, quando a gente percebe que a pessoa não se encaixa na modalidade que a gente gostaria, a gente risca. Ah, essa pessoa me disse não 3 vezes, não pode sair comigo, então estou riscando porque, né, não serve pra mim. Que difícil, né? Que cruel, assim, a gente se tornou com as diferentes realidades. Talvez essa pessoa seja excelente, mas ela só precisa ser colocada numa prateleira diferente. E é nossa, acho que maturidade, assim, da nossa parte, entender um pouquinho disso também. Porém, eu também entendo que a amizade na vida adulta, ela exige muito mais esforço do que quando a gente é criança. Aquela coisa de joguei a bola, vem cá ser meu amigo, estamos juntos. Na vida adulta exige um pouco mais de manutenção e exige mais, como em todos os episódios, eu tenho notado que eu tenho falado muito essa palavra, vou encontrar uma melhor, mas por enquanto ela se mantém. A gente precisa ser muito mais intencional nas nossas relações. Porque, assim como eu falei lá no começo, né, se a gente não colocar que isso é uma prioridade, que isso faz parte da nossa pirâmide de manutenção de estilo de vida saudável, não é algo intuitivo. Ter tempo para os amigos não é algo que vai surgir na nossa agenda. Eu gostei de um termo que eu ouvi uma vez que fala sobre o terceiro espaço, se essa é a melhor tradução, assim. Mas a gente ter um terceiro grupo, um terceiro lugar intencional para irmos fazer amigos. Deixa eu tentar explicar isso um pouco melhor. Nós temos alguns espaços físicos e subjetivos assim que ocupam a nossa vida. Um deles seria o trabalho, onde a gente, para este lugar, para este momento, a gente dedica X horas do nosso dia, a gente dedica a nossa energia e a gente se devota ali para fazer o que a gente pode no trabalho. Um outro espaço costuma ser a nossa família, onde a gente tem ali as nossas obrigações. Se a gente não se der conta, ou se a gente não parar para escolher um outro lugar intencional para frequentarmos, para nos comprometermos, para dedicarmos energia e foco, as outras coisas elas são só o que nos resta de tempo. E aí quando eu ouvi esse termo assim de criar esse terceiro espaço que é focado realmente para você criar relações, eu achei isso muito sensacional. Porque deixa de ser algo simplesmente espontâneo e livre e a hora que der, e passa a ser um compromisso. Um compromisso comigo mesmo de fazer amigos, de ter meus amigos e de manter esses amigos. Se é que já eu não preciso, né, sair fazendo vários outros amigos, eu já tenho um bom grupo. Isso precisa estar na minha agenda, precisa fazer parte dos meus compromissos. Então esse terceiro espaço, ele pode ser uma igreja, se você frequenta uma igreja, ou pode ser um grupo de caiaque, um grupo de corrida, um grupo de pintura, de crochê, do que quer que seja, do seu interesse, né, mas que você se comprometa a estar ali intencionado a criar esse senso de comunidade, a se conectar com essas pessoas e se dedicar exclusivamente a elas. Assim como você faz no trabalho, assim como você faz com a família, para esse grupo também, esse terceiro lugar, né? Eu achei esse conceito muito incrível e eu tenho realmente percebido assim, o quanto isso faz diferença, o quanto a gente intencionalmente se propõe a se dedicar para essas pessoas e criar esse senso de comunidade, de o quanto a vida realmente ela não fica mais completa quando a gente encontra ali a nossa tribo e tudo mais, né? E eu falo muito de um lugar aqui, de um momento que, como você sabe, de novo tô nessa transição de vida e eu de novo tenho me parado para observar e falar, caramba, fazer amigos. Voltou, né, esse assunto muito vívido para mim e eu tenho percebido assim que olha onde a gente chegou, a gente precisa, sei lá, de um aplicativo para fazer amigo. A gente nem tá falando aqui de Tinder, né? Que esse é um outro espaço da vida, um outro momento que onde chegamos que a gente precisa de aplicativos para nos ajudarmos a nos relacionar. E existem realmente aplicativos, né, pra gente fazer amigos. E aí eu me pergunto, gente, a gente tá descartando pessoas igual a gente tá fazendo com o Tinder para fazer amigo? Esse gosta de vôlei, eu gosto de basquete, tá arriscado, não serve pra mim. A gente tá fazendo isso certo? Será que não é o momento da gente se olhar um pouquinho e vamos dar um step back, vamos retroceder aqui um pouquinho
e deixa eu simplesmente me dedicar para conhecer as pessoas, para me conectar com as pessoas, para entender que nem todo mundo vai querer ser meu amigo. Porque é isso, eu não sou uma pessoa legal para todo mundo, eu não sou interessante para todo mundo, mas eu posso ser interessante para alguém e alguém vai ser interessante para mim, mas para isso eu preciso me dedicar para essas relações e para essas pessoas. É que no fundo, eu também acho que na vida adulta, diferente de uma criança de novo, a gente se torna muito mais consciente dos nossos medos. E o medo da rejeição, o medo de eu não ser bom pra alguém, de alguém não gostar de mim, e de eu aceitar isso, que nem todo mundo vai ser meu amigo e que algumas pessoas simplesmente vão se afastar por isso, é desconfortável. Traz uma insegurança que às vezes a gente como adulto, a gente não quer olhar de cara, então a gente prefere ali ficar no conhecido e não se expor a essas novas tentativas, né? Eu também vejo que uma criança, ela tá muito mais disposta a ser vulnerável. E o que faz parte desse medo da rejeição, né? Nós, como adultos, a gente começa a se podar muito mais, o que eu falo, o que eu não falo, e isso... E essas relações, elas ficam muito mais frágeis. É literalmente assim, é uma relação copo de vidro que a gente precisa ficar dentro daquele escopo. Eu tenho medo de ser eu mesmo, né? Porque vai que eu falo alguma coisa errada, vai que essa pessoa não gosta de algo que eu estou fazendo ou falando, e a gente fica ali enrijecido dentro desses conjuntos sociais. Isso não é pra ser assim, né? Se a gente pensa numa amizade forte, se a gente quer construir algo forte, a gente precisa se colocar vulnerável. A gente precisa mostrar quem a gente precisa, às vezes, lidar com situações que talvez não sejam lindas, com defeitos nossos, ou vai precisar mostrar um lado nosso que talvez a gente tenha medo que alguém veja. Mas essas relações, elas vão se fortificando, né? Se a gente abre espaço ali pra vulnerabilidade, se a gente abre espaço pra gente ser a gente mesmo, pra gente aceitar que nem tudo que a gente faz não é só aceitável, mas assim, pode ser que alguém rejeite de fato. Mas quando alguém nos aceita, mesmo com com esses adendos, essa relação se torna muito mais bonita, né? Eu gosto de pensar que uma relação muito tranquila, muito forte, muito segura é aquela que a gente tem a coragem da gente ser a gente mesmo, é aquela que a gente tem coragem da gente falar das nossas dores, é aquela que a gente tem coragem de contar realmente como foi o dia e não precisar ficar floreando muito, que a gente não tem medo de falar não, sabe? E eu espero realmente que a gente consiga encontrar essas conexões, assim, conexões que a gente consegue ficar em silêncio de forma confortável. Eu acho isso de uma sensibilidade, eu acho isso de uma intimidade, sabe? A gente conseguir ficar confortável no silêncio. E que gostoso a gente ter amizades como essa. Que a gente não sinta que a gente precisa preencher o lugar, porque a amizade por si só preenche esse espaço. Eu trouxe esse assunto aqui porque eu realmente espero que você pare para olhar um pouquinho para suas relações, o quanto você tem se doado para elas, se tem lugares, ou se tem pessoas, ou se tem conexões que você gostaria de estar investindo mais e melhor. Porque não se esqueça, a gente não foi feito para ser sozinho, a gente foi feito para se conectar com pessoas, mas a gente vai se conectar ainda mais se a gente se permitir ser vulnerável, se a gente se permitir ser inteiro e se a gente se permitir que essas relações elas sejam verdadeiras e duradouras. Eu espero que isso tenha feito sentido pra você e a gente se encontra. Eu espero que isso tenha feito sentido pra você e a gente se encontra por aí. Tchauzinho!